corações, que a paz esteja conosco. Vamos agradecendo a Deus, agradecendo aos bons amigos espirituais. Nós possamos mais uma vez unir mentes e corações, se possamos fazer uma boas reflexões a respeito do tema de hoje. O estudo de hoje, Livro dos Médiuns, nós estamos na segunda parte do livro, Manifestações Espíritas, no capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. A gente já está no final desse capítulo. Nós já estudamos ruídos, barulhos e perturbações, lançamentos de objetos, fenômeno dos transportes, e dentro desse capítulo, desse tema de fenômeno dos transportes, nós paramos na dissertação de um espírito sobre os transportes. Estávamos, então, no estudo anterior, fazendo exatamente o estudo dessa dissertação e encerra-se com as orientações de Erasto. No estudo passado, nós paramos aqui para que não ficasse muito tarde, né, o estudo. Já estava dando o nosso horário, então nós resolvemos interromper aqui porque nós ainda tínhamos bastante coisas para discutir, né? Então nós vamos retomar aqui a partir do item 99. E nós já vamos começar com uma boa reflexão em torno dessa palavrinha aqui, estado sonambúlico. Ele começa assim: o fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável. Alguns médiums só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos transportes que temos sido testemunha. Então, já tem um tempo que essa palavra, né, sonambulismo, estado sonambúlico, sonâmbulo, ele sempre aparece e a gente faz algumas explicações sumárias. Hoje nós queremos falar um pouquinho mais sobre o estado sonambúlico. E para isso nós escrevemos aqui um artigo, e aí juntos a gente lê e a gente vai refletindo. Porque já há muito tempo a gente fica se perguntando, né? Quando a gente começa a estudar Kardec, é muito comum a gente ouvir sobre dupla vista, sonambulismo, êxtase. São muitas vezes palavras que eram familiares ao tempo de Kardec e que para a gente hoje soa um pouco estranho, né? Ainda mais que na época de Kardec também o magnetismo ele era muito difundido. Então hoje nós não temos nem a ciência do magnetismo entre nós, né? Temos assim de uma forma muito precária, e os próprios termos que Kardec usou também hoje já não estão mais em voga, né? Então nós resolvemos então falar um pouquinho, né? Afinal de contas, o que seria estado sonambúlico? De forma bem direta, o estado sonambúlico em Kardec não é o sonambulismo de andar dormindo, mas aquilo que hoje a gente descreveria como transe hipnótico profundo, de tipo dissociativo, isto é, estado alterado de consciência. Aí a gente, lendo essas palavras aqui, a gente já é mais, já é mais Familiar. Familiar. familiar, né? É mais familiar para a gente.
porque, inclusive, é utilizado pela psicologia, né? E a gente sempre falava isso, né? Olha, o sonambulismo que ele está falando aqui não é aquela coisa de andar dormindo, né? Então, a gente poderia, na atualidade, falar transe hipnótico profundo, de tipo dissociativo, isto é, estado alterado de consciência. Vamos falar sobre a terminologia atual, aproximada. Se quisermos, entre aspas, traduzir o conceito sem anacronismo grosseiro, dá para dizer que, ou seja, anacronismo, né? É a gente pegar esse termo lá no século XIX, utilizado pelo magnetismo animal, né? Porque isso daqui a gente fala espiritismo, não era nem do espiritismo. O espiritismo passou a usar para explicar os fenômenos que Mesmer já tratava sobre o sonambulismo, né? Então, é você pegar o termo sonambulismo e querer interpretar com o conhecimento de hoje, o anacronismo, né? Então, o correto é você entender o que era na época e escrever com palavras atuais. É o que a gente está fazendo aqui, né? Então, se quisermos traduzir o conceito sem anacronismo grosseiro, dá para dizer que, em linguagem mais geral, estado sonambúlico é um estado alterado de consciência, em que a atenção ao mundo externo diminui e a vida psicológica interna se torna predominante, com possibilidade de fala, memória seletiva e, em certos casos, produção de conteúdos considerados mediúnicos. Em linguagem mais psicológica, psiquiátrica, um transe dissociativo, frequentemente comparável a um transe hipnótico profundo, caracterizado por rebaixamento relativo da vigilância ao meio externo, hiperfocalização em conteúdos internos e, às vezes, amnésia parcial posterior, em linguagem própria do espiritismo, ou seja, fazendo diálogo com a atualidade. Um estado de transe mediúnico de tipo sonambúlico, no qual o espírito encarnado se afasta parcialmente da percepção corporal, facilitando tanto a expressão do seu inconsciente quanto a influência dos espíritos comunicantes. Então, aqui eu acredito que comece a ficar bem claro, né, o que seria um estado sonambúlico. Tudo bem até aqui? Estado de transe mediúnico do tipo sonambúlico. Por que do tipo, né? Porque a gente sabe que a mediunidade ela tem uma grande variedade, né? Tipo de mediunidade, que a gente vai, inclusive, abordar isso nos capítulos mais para frente aí do livro dos médios, né? Mas ele coloca aqui do tipo sonambúlico, né? E como é que se dá isso? O espírito encarnado, né, o espírito da pessoa se afasta, mas se afasta parcialmente da percepção do corpo, uma emancipação, né? Então facilita dessa forma tanto a expressão do seu inconsciente quanto a influência dos espíritos comunicantes. Então, ele está mais suscetível, né, a essa comunicação com a espiritualidade. Bem, então, essa primeira parte aqui é o que eu tentei trazer para uma terminologia atual, né, aproximada, para falar com a linguagem de hoje. Mas vamos falar, então, qual é a definição de estado sonambúlico? O estado sonambúlico é uma condição de emancipação da alma ou espírito. Segundo a doutrina espírita, ele representa um estado de independência da alma mais completo do que o que ocorre durante o sonho, e é visto como um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação. É um dos fenômenos que Allan Kardec explica por meio do conhecimento da lei da natureza que rege a ação do espírito fora do organismo.
Aqui, a partir daqui, segue uma explicação detalhada sobre o estado sonambúlico, de acordo com as obras fundamentais. Então, a pesquisa foi feita nos livros da codificação espírita. Primeira, natureza e mecanismo do fenômeno. O sonambulismo, tanto o natural quanto o magnético, que são essencialmente o mesmo fenômeno, sendo que o magnético é provocado. É uma manifestação da vida espiritual no homem encarnado. Desprendimento parcial. No estado sonambúlico, a alma, ou espírito, abandona o corpo, ou mais precisamente, separa-se do corpo e se transporta instantaneamente através do espaço, guiada pelo pensamento e pela vontade. Essa separação é parcial. Então, quando a gente fala separa, não é que ela desgruda, né? Senão ela morre, né? Ela não, senão o corpo morre. Então, essa separação é parcial. Um laço indefinível de natureza fluídica, aqui a gente está falando do perispírito, permanece ligando a alma à matéria, evitando a morte. Então, desprendimento parcial. Segundo, o perispírito como agente. O fenômeno é explicado pela teoria dos fluidos perispirituais. A gente vai ver isso muito na Gênese, né? O perispírito, que é a envoltura fluídica do espírito, irradia, e essa irradiação confere à alma a percepção das coisas espirituais, que escapam aos sentidos carnais. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Lembrando sempre, né? O perispírito não tem órgão. Ele é o órgão sensitivo do espírito. Atuação do corpo. Durante o sonambulismo, o corpo permanece em um estado anormal e passivo. Os órgãos materiais, olhos, ouvidos, encontram-se entorpecidos ou em estado de catalepsia, vivendo apenas a vida vegetativa. O corpo se acha atordoado e aparentemente privado de sentimento. Percepção e clarividência sonambúlica. No sonambulismo, a alma tem o pleno domínio de si mesma. Perdão. No sonambulismo, a alma tem o pleno domínio de si mesma e goza de suas faculdades com mais liberdade. O sonambulismo é o desenvolvimento de um novo sentido, que agora é o sentido espiritual, né? Ou seja, já não são as sensações físicas. Desenvolve esse novo sentido, que é o sentido espiritual, que se torna a sede de faculdades e percepções novas. Então, percepção e clarividência sonambúlica. Primeiro, visão espiritual, que é o que a gente chama de clarividência, né? O sonâmbulo vê, mas não com os olhos do corpo, mesmo que por hábito direcione o olhar. A visão é um atributo da alma, e essa visão é chamada de vista espiritual ou sexto sentido. Essa vista é independente da luz ordinária e penetra a matéria. Então, quando a gente fala clarividência, é uma coisa que o Kardec não usava, era um termo que o Kardec não usava, né? Porque não era um termo comum na época dele. Então, ele vai falar vista, dupla vista, visão à distância. E outra coisa, de novo, eu quero chamar a atenção aqui. Aliás, eu acho que não vai nem ser preciso eu fazer essa observação, porque lá mais para frente a gente já vai fazer essa observação, que é quando a gente fala visão espiritual. Mas o espírito não tem órgão, certo? Então, pode falar ou não pode falar visão espiritual? Bem, se alguém me apresentar outra palavra que indique o mesmo significado, que não seja esse, a gente tem que criar uma palavra nova, né? A gente discutiu isso sobre o capítulo lá na Gênesis, a visão de Deus, né? Não é uma visão, não é que o espírito vá ver, porque a visão é material, mas por falta de vocabulário,
Kardec, e agora nós, vamos utilizar visão espiritual para indicar que é a sensação que o perispírito capta das coisas, pela clarividência. Mas é pelo olho? Não. É o que ele coloca aqui, né? O sonâmbulo vê, mas não com os olhos do corpo, porque é o perispírito que está tendo as sensações, né? Mesmo que por hábito direcione o olhar. Porque já ocorreu, muitas vezes, do médium estar tendo uma visão ou alguma coisa desse tipo, e ele realmente direcionar, virar, né, a cabeça para a direção em que ele acha que está ocorrendo a cena, né? Mas, e aí ele completa aqui, né? E nós completamos aqui. Esta vista é independente da luz ordinária. Por que independente da luz ordinária? Porque a gente só enxerga os objetos porque a luz reflete e a gente enxerga. Então, quando não há luz, a gente não enxerga nada, porque está escuro. E penetra a matéria. Então, nada se opõe a essa visão. Vamos fazer um exercício aqui de 10 segundos, né? Que não precisa muito tempo. Tenta usar outra palavra que o espírito escuta. Não, mas escuta é com o ouvido. Então, aí a gente teria que dar uma palavra para escutar, escutar que é físico. Aí você tinha que inventar uma outra palavra que significaria escutar do espírito, entendeu? Então, é melhor falar audição material, audição espiritual, visão material, visão espiritual, desde que você entenda que são percepções do perispírito. Aqui, deixa eu voltar aqui para o texto. Aqui, ó. No sonambulismo, a alma tem o pleno domínio de si mesma e goza de suas faculdades com mais liberdade. Então, faculdade, com mais liberdade, né? Mas de quem que está falando aqui? Da alma, não é do corpo físico. Então, no sonambulismo, por quê? Porque ela está mais emancipada, digamos assim, né? Através do sono físico, como no estado cataléptico, né? O corpo está inerte, mas o espírito está em atividade, né? Então, goza de suas faculdades com uma liberdade. O sonambulismo é o desenvolvimento de um novo sentido. Um novo sentido, para quem está preso no corpo físico, nós estamos presos por cinco sentidos, né? Ouvido, audição, visão, tato, olfato e male, né? O sexto sentido, né? Que em uns é mais desenvolvido e em outros não. Mas quando o espírito se emancipa, num sonho, vai, coloca num sonho. Então, aqui eu vou brincar, tá? Um pouco. Você sai do corpo físico, sonha, e aí o teu perispírito, ele não tem cinco sentidos. Ele tem 50 sentidos, 100 sentidos. Então você vê coisas, vê espiritualmente coisas que o teu corpo físico não capta. Você escuta coisas e melodias que o teu corpo não capta. Então, quando você se depara com o plano espiritual, a erraticidade, ainda que emancipado, você tem, assim, 1 terabyte de informações. Aí, quando você volta para o teu corpício, para o teu cérebro, né, para o nosso cérebro, que é Pentium, né, não consegue rodar. Então, os nossos sonhos, eles são meio estranhos. Por quê? Porque a gente não consegue, é muita informação. Você vê 50 coisas e 50 gigas de informação, mas você só tem 5 chips, né, para decodificar isso. Agora, aí por que que então, até explicando uma coisa que a Eliane falou, né? Poxa, então, na época que a gente estava falando sobre colônia espiritual, mas por que que a gente sonha com a nossa avó na casa da nossa avó? Porque o teu espírito está trazendo uma informação que você não tem, certo?
Então, para você poder entender essa realidade, você vai ter que adaptar a sua realidade física. Então, você não vai entender a erraticidade. Agora, a casa da vovó você vai entender. Então, você vai sonhar com a casa da vovó. Ou seja, a gente está psicologicamente fazendo recorte da realidade. Eu sempre uso aquele exemplo dos índios, lembra? Que eles viam um movimento no mar e não sabiam o que era, achavam estranho e chamaram o pajé. O pajé ficou ali fumando o cachimbo dele, olhando, olhando. Ele entra em transe, aí ele enxerga. Porque só através de um transe que ele conseguiu perceber que aquelas anomalias que estavam sendo feitas no mar eram as caravelas. Por que eles não viam? Porque eles nunca tinham visto uma caravela na vida deles. Então o cérebro dele não tinha essa informação. Então, ali a gente está falando de uma realidade, isso não é história, né? Isso é uma realidade. A gente só enxerga o que a gente consegue recortar da realidade. Agora, coloca isso no plano espiritual para o teu plano físico. É a mesma coisa. A mesma coisa não, né? É muito mais complexo, né? Uma Agora, quando é perguntinha. para você. Agora, só para concluir, Fernando. Agora, quando é para você lembrar de um sonho, né? Aí você tem até auxílio para lembrar desse sonho. Mas você sempre vai lembrar da casa da vovó, que você estava no automóvel, né? Que é para você fixar as informações que são necessárias para você. Uma pergunta, na verdade. É, essa emancipação da alma, nos mundos mais evoluídos, se torna uma coisa mais corriqueira, certo? De forma Nós que lemos no artigo. Pode falar. mais corriqueira, da forma de que ele consegue se locomover entre alguns orbes aí, né? Inclusive para ajudar. Na revista Espírita tem alguns artigos que falam que esse estado sonambúlico, dupla vista, isso daí é uma coisa comum. Já é uma coisa inerente ao espírito. Assim como a nossa faculdade de ver, ouvir, andar, para o espírito, estar nesse estado sonambúlico, de dupla vista, essas coisas, já é atributo do espírito encarnado, hein? Aqui é só através da mediunidade e do magnetismo, né? Que nós conseguimos Uhum. esses fenômenos. Lá não é mais fenômeno, já é uma coisa normal, né? Em alguns planetas. O que é natural, né? Se você parar para pensar, o que é natural, né? Porque, olha, o que nos restringe é o corpo físico. Então, se cada vez que você vai evoluindo, o perispírito vai se sutilizando, menos preso a uma matéria grosseira você está. Então, aí você passa a ter percepções encarnado num corpo mais fluido, sem precisar estar desencarnado, né? Que não é o nosso caso, né? Ou a gente está emancipado no sono, ou a gente está no sonambulismo induzido, ou no estado de transe mediúnico, né? Para ter essas percepções. Então, quer dizer, ver espíritos, essas coisas, né? Não é todo mundo que tem, né? E olha, mais um motivo para a gente estudar magnetismo. Porque é como Kardec falava, né? O magnetismo, o seu espiritismo está incompleto. Mas o espiritismo sem o magnetismo também está. Tem muita coisa aqui que a gente só vai entender, porque tudo isso daqui já é estudo que veio do magnetismo. Só que os espíritos ampliam aqui. Agora é assim, você está vendo uma coisa ampliada. Mas e a coisa? Como é que ela começa, né? Qual é a base disso aí? A gente não tem. Aí quando você vai no magnetismo animal,
Aí lá está tudo explicado, como é que se dão os fenômenos, como é que eles podem ser reproduzidos, a questão do passe, tá? Cena dos próximos capítulos. E, aliás, desse jeito a gente não prossegue, né? Mas, aliás, você lembra que no último livro dos médiuns, a gente falou bastante também sobre magnetismo, com algumas questões que foi levantada lá. Agora eu não vou lembrar, né? Agora que a gente está com um olhar mais crítico, a gente começa a enxergar as coisas, né? Falei, caramba, isso daqui é magnetismo. Olha, ali também é magnetismo. O Evangelho segundo o Espiritismo está cheio de magnetismo, principalmente no capítulo de preces, né? E ali tem toda uma instrução, inclusive, né? Sobre magnetismo no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora que a gente está mais atento, a gente começa a pontuar onde que aparece, né? O magnetismo em si. Número 2, visão à distância e experiência. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas por um efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse no lugar, porque em realidade sua alma está ali. Então, uma outra coisa que a gente quer ressaltar aqui: ele está sentado na tua frente, então não é que ele esteja olhando por um binóculo, né? Uma luneta, como quem observa a Lua ou Saturno através de um telescópio, né? Não, é o espírito que se emancipa e está presente ali. A Revista Espírita também tem vários casos, né? De um rapaz que queria encontrar os amigos, né? Num outro país, e isso se dá, né? Isso se dá pela emancipação. E a prova é porque ele narra várias coisas que aconteceram naquele dia lá, naquele momento. Fica comprovado, né? Que ele esteve, não fisicamente, né? Mas ele conseguiu estar ali. Número 3, conhecimento adquirido. Isso daqui é ótimo. O espírito do sonâmbulo adquire conhecimentos superiores ou ao seu nível de instrução, extraindo-os de sua própria experiência, ou seja, das vidas passadas. Também da clarividência das coisas presentes ou dos conselhos que recebe de outros espíritos. Por isso, o que o sonâmbulo revela nada indica acerca de sua inferioridade intelectual e científica no estado de vigília. Então, esse conhecimento é inerente ao próprio espírito, como ele coloca, né? Conhecimentos superiores ao seu nível de instrução, porque ele extrai da sua própria experiência, da clarividência das coisas presentes ou dos conselhos que recebe de outros espíritos. Terceiro, agora a gente vai falar sobre analogias com outros fenômenos, né? Porque quando fala sonambulismo, sempre vem a dupla vista, né? O êxtase e assim por diante. Então, vamos fazer uma comparação com outros fenômenos. Kardec correlaciona o estado sonambúlico a diversos fenômenos psíquicos, que são graus ou variedades de um mesmo princípio, a emancipação da alma. Ou seja, o sonho é a emancipação da alma, a dupla vista é a emancipação da alma, o sonambulismo. Então, como são variedades de um mesmo princípio, nós vamos fazer agora uma analogia do sonambulismo com esses outros fenômenos. O sonho, por exemplo, é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, as faculdades estão mais desenvolvidas do que no sonhar, porque ele está mais emancipado, né? Já é um estado, né, de transe, né? Dupla vista, também chamada de segunda vista, é a visão do espírito que se manifesta em estado de vigília, ou seja, enquanto está acordado, né?
o sonambulismo e a dupla vista são tudo ao mesmo tempo, sendo o sonambulismo uma forma isolada e a dupla vista simultânea com a visão corporal. Então, o sonâmbulo, ele vê com os olhos espirituais, através do perispírito, né? Ou do próprio espírito. E a dupla vista, o fenômeno ocorre tanto vendo pela visão material, os olhos, né? A visão corporal, quanto a visão perispiritual, ou a visão espiritual. Êxtase é um sonambulismo mais depurado. No êxtase, a alma é ainda mais independente e pode penetrar no mundo dos espíritos etéreos. O estudo desses fenômenos sonambúlicos provê a prova irrecusável da existência e da independência da alma, servindo como uma chave para a solução de mistérios. O que se vê no estado sonambúlico não pode ser conciliado com o materialismo ou o ateísmo. E, finalmente, quarto, que a gente deixou por último, que é para falar novamente sobre o termo visão, utilizado por Kardec. Kardec utiliza a palavra visão ou vista para descrever essa percepção, embora ela não dependa dos olhos materiais, devido à limitação da linguagem humana. O homem encarnado carece de um sentido para a compreensão das coisas espirituais, sendo comparado a um cego de nascença. Os termos são empregados por comparação, para dar uma ideia da faculdade de perceber, que reside no próprio espírito, na alma. O espírito vê por si mesmo, e a palavra visão é a maneira mais simples de traduzir essa percepção total para o vocabulário do encarnado. Bem, eu acredito que agora a gente possa entrar no texto para concluir esse capítulo. Então, vamos, a partir do item 99, fazer a leitura. E vocês, por favor, me interrompam para fazer pergunta, fazer observação. Nilce sempre está fazendo isso e eu agradeço mesmo, né? Porque aí a gente precisar corrigir alguma coisa, a gente já corrige. Vamos lá. Item 99. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável. Alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. É o caso dos transportes que temos sido testemunha. Então, só para a gente refrescar a memória, né? Fenômeno do transporte, de pegar um objeto de um lugar, levar até outro, e aqui a gente já vai entrar nessas questões. Então, ele só nos chamou a atenção para o estado sonambúlico, né? E como a gente viu agora nessa introdução, né? Introdução não, nessa pequena dissertação aí sobre o estado sonambúlico, agora a gente compreende, né? Por que que ele está afirmando isso? Porque o médium nesse estado, né? O espírito tem muito mais predisposição para determinados fenômenos, como é o caso aqui do fenômeno de transporte. E aqui ele vai começar a questionar ao espírito, né? As perguntas seguintes foram dirigidas ao espírito que os havia produzido, o fenômeno de transporte. Mas as respostas se ressentem, por vezes, da deficiência dos seus conhecimentos. Nós as submetemos ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e que as completou com observações bastante judiciosas. Então, o espírito está aqui respondendo às questões de Kardec a respeito do fenômeno produzido de transporte, mas pela deficiência dos conhecimentos desse espírito, né, o espírito Erasto, que é muito mais instruído,
completou com observações bastante judiciosas. Um é o artista, que é o produtor dos fenômenos, né? O outro é o sábio, que seria o Erasto. A própria comparação dessas duas inteligências constitui um estudo instrutivo, pois demonstra que não basta ser espírito para tudo compreender. E o Kardec nunca perde a oportunidade, né, de deixar, né, um aviso aqui. Um está fazendo um fenômeno, mas não tem a compreensão, muitas vezes, do próprio fenômeno que produz, né? E Erasto já é um espírito mais evoluído, né? Começa aqui as perguntas. Poderia dizer por que os transportes que acabaste de executar só se produzem quando o médium se encontra em estado sonambúlico? Isto depende da natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu médium está dormindo, poderia produzi-los também com outro medianeiro em estado de vigília. Então, aí, e aqui eu acho que fica muito claro para a gente também, né? Sobre a pujança, né, mediúnica, né, de um médium ou de outro, né? Então, por que demoras tanto a trazer os objetos e por que despertas a cobiça do médium, excitando-lhe o desejo de obter o objeto prometido? Preciso de tempo para preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, quase sempre só tem por objetivo divertir as pessoas presentes e o próprio sonâmbulo. Aí aqui o Erasto ele vai fazer uma observação. O espírito que respondeu não sabe mais que isso. Não percebe o motivo dessa cobiça que ele aguça instintivamente, sem lhe compreender o efeito. Julga divertir as pessoas, quando na verdade provoca, sem o suspeitar, uma emissão maior de fluido. É uma consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando o fato não é espontâneo, sobretudo com certos médios. Então, essa própria cobiça, né, que o espírito provoca, auxilia na emissão maior do fluido que é preciso, né? E aqui o Erasto ele faz a observação. Kardec prossegue. A produção do fenômeno depende da natureza especial do médium. Poderia ser produzido por outros médiums com mais facilidade e presteza. A produção depende da natureza do médium e o fenômeno só se produz por meio de naturezas que se correspondem. Quanto à prontidão, o hábito que adquirimos, comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. A influência das pessoas presentes exerce algum efeito na produção do fenômeno? Quando há incredulidade e oposição da parte deles, muitos podem nos embaraçar. Preferimos apresentar nossas provas aos crentes e a pessoas versadas no espiritismo. Mas não quero, com isso, dizer que a má vontade consiga paralisar-nos completamente. Isso daqui é um fato que a gente já estudou, né? Sobre a simpatia e a antipatia dentro de uma reunião mediúnica. Por isso, o caráter de uma reunião ser, né, um caráter mais intimista, né? Mais onde proporciona uma harmonia de pensamento. Onde foste buscar as flores e os bombons que trouxeste? Apanhei as flores nos jardins, onde me agradam. E os bombons? O dono da confeitaria não terá percebido sua falta? Apanho-os onde quero. O confeiteiro não percebeu coisa alguma, porque pus outros no lugar dos que tirei. Mas os anéis têm valor. Onde foste buscá-los? Não terás causado prejuízo àquele de quem os tirar? Tirei-os de lugares que ninguém conhece, e de forma a não causar prejuízo a pessoa alguma. Lá vem o Erasto pegar ele na mentira.
Erasto, nota de Erasto. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência de conhecimento do espírito que respondeu. Sim, pode ter havido de fato um prejuízo real, mas o espírito não quis dar a impressão de ter desviado alguma coisa. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se o espírito tivesse a faculdade de substituir um objeto por outro igual, já não teria razão para se apossar dele, visto que poderia dar o que iria servir para substituir o objeto retirado. Perspicaz, né? Ué, é como ele fala, o espírito não quis dizer que ele catou uma coisa ali, né, indevidamente. Aí ele fala que criou um objeto igual, mas se ele pode substituir um por outro igual, de mesmo valor, etc. e tal, para que ele ia pegar, né, se ele já poderia produzir ali mesmo? Será possível trazer flores de outro planeta? Não, a mim isso não é possível. Aí Kardec dirige a pergunta agora a Erasto. Outros espíritos teriam esse poder? Não, isso é impossível em virtude da diferença dos meios ambientes. Aí dá até para a gente entender, né? Porque quando a gente fala que o perispírito é formado do fluido cósmico desse planeta, toda matéria é derivada da única matéria elementar, que é o próprio fluido cósmico, né? Então não teria como ele trazer de outro lugar para cá, né? Em virtude das vibrações, né? Ou dessa frequência, né? Ou como ele fala, né? Diferença dos meios ambientes. Poderias trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo, desde que seja da Terra, posso. Agora o espírito falando, né? Desde que não seja em Júpiter, né? Se for aqui da Terra, eu posso. Poderias fazer que os objetos trazidos desaparecessem da nossa vista e levá-los novamente? Assim como os trouxe aqui, posso levá-los de volta se quiser. A produção do fenômeno dos transportes não te causa algum embaraço, uma dificuldade qualquer? Não nos causa nenhum problema, quando temos permissão para operá-los. Poderia causar-nos muitos embaraços se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Aqui, Erasto faz uma observação. Ele não quer admitir que isso lhe cause dificuldade ou embaraço, embora a dificuldade e o embaraço sejam reais, já que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Então, o espírito está meio aqui, né? E fugindo pelas tangentes, né? Quais são as dificuldades que encontra? Nenhuma outra, a não ser as mais disposições fluídicas, que nos podem ser contrárias. Como trazes o objeto? Segurando-os com as mãos? Não, envolvo-o em mim mesmo. Bem, aí aqui a gente nem entende essa resposta, né? O que que ele quer dizer? Ele coloca dentro dele, né? Ele envolve com o perispírito, e o Erasto faz uma nota. O espírito não explica de modo claro a sua operação. Ele não envolve o objeto com sua própria personalidade, porém, com seu fluido pessoal, perdão, porém, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, combina uma parte desse fluido com parte do fluido animalizado do médium, e é nesta combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Assim, ao dizer que envolve em si o objeto, ele não exprime o fato com exatidão. Bem, aqui Erasto explica, né? Que é uma combinação do seu fluido com o fluido do médium, animalizado, né? Porque está animando, né? Animalizado, está animando a matéria. Trarias com a mesma facilidade um objeto de peso considerável de 50 quilos, por exemplo?
O peso nada representa para nós. Trazemos flores porque agrada mais do que o volume pesado. Nota de Erasto. É exato. Pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos, porque a gravidade que existe para vós não existe para os espíritos. Mas, ainda aqui, ele não percebe bem o que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Numa palavra, a força deve ser proporcional à resistência. Desse modo, quando o espírito traz uma flor ou um objeto leve, é quase sempre por não encontrar em si mesmo ou no médium os elementos necessários para um esforço mais considerável. Aí, Fernando, você que é físico, quando leu isso daqui, não dá até para criar uma fórmula matemática aqui? Quando ele fala aqui, olha, desse modo, quando o espírito traz uma flor, não. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. É como se anulasse, né? Então, por isso que quando ele vai falar que pode ser de 100 quilos, 200 quilos, é como se o fluido anulasse essa, essa resistência, né? Na verdade, eu estava pensando, né? Por exemplo, quando o espírito transporta o anel continua sendo matéria. Como Sim. que atravessa uma parede? Vamos ver se ele destrincha isso, pelo menos, então, ó, faltando 5 perguntas. Bora rezar para que ele explique esse negócio aí, como é que o espírito passa com a matéria aí. Senão é outra coisa para ele pesquisar. Podemos responsabilizar os espíritos por certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Isso acontece muitas vezes e com mais frequência do que supones. A ação do espírito pode ser remediada, pedindo-se a ele que traga de novo o objeto desaparecido. Nota de Erasto. É verdade. Algumas vezes, porém, o que é subtraído continua subtraído, pois os objetos que desaparecem de uma casa são levados para muito longe, de sorte que o dono não consegue achá-los. Entretanto, como a subtração dos objetos exige praticamente as mesmas condições fluídicas requeridas pelos transportes, ela só pode efetivar-se com o concurso de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparece, é mais provável que o fato se deva a descuido do vosso do que à ação dos espíritos. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Vossos dias estão cheios de fatos dessa ordem, fatos que não percebeis, porque não pensais nele, mas que com um pouco de reflexão percebereis claramente. Nota de Erasto. Não atribuais aos espíritos o que é obra do homem. Acreditai, porém, na influência que exercem, oculta, constante, gerando em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. E, aliás, aqui no começo desse capítulo sobre fenômenos, ruídos, barulhos, lembra? Kardec sempre alerta. Muitas vezes não são fenômenos, verdadeiramente falando. É uma porta que geme, é um galho de folha que bate na janela, né? Então, a gente também querer colocar tudo a fenômenos espirituais, aí também já é demais da conta, né? Agora, Erasto lembra sempre, né, que as influências são incessantes. Por isso que aqui, né, é por isso que aqui ele vai chamar a atenção, mas também para a gente não colocar tudo na conta de fenômeno. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? Não por mim, que não tenho permissão para isso.
Só um espírito elevado é capaz de fazê-lo. Como conseguiste introduzir aqueles objetos, já que o aposento estava fechado? Aí, Fernando, a nossa chance aí. Levei-os comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer, visto que o fato não é explicável. Agora, eu lembrei do Silvio Santos, a roda da fortuna. E agora? Vai ter explicação de Erasto? Olha, tem uma nota do Erasto, mas depois da 19. Como fizestes para tornar visíveis esses objetos, que um momento antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Então, aqui provavelmente o fluido, né? Porque aqui, como conseguiste introduzir aqueles objetos, já que estava fechado o lugar, né? Então, eu os envolvi com a minha substância. Lá em cima a gente vê, né, os fluidos, né, tanto do espírito como do médium, uma mistura, né, para fazer o transporte. Vamos ver agora as observações que está na nota de Erasto. Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas o fluido tirado, metade do perispírito do médium, metade do espírito que opera. Só que aí Kardec vai fazer a pergunta agora direto para Erasto. Um objeto pode ser trazido a um lugar completamente fechado? Numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar na matéria? Aí, Fernando, a sua pergunta. Esta questão é complexa. O espírito pode tornar invisíveis os objetos que transporta, mas não penetráveis. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. Tornando invisível, o espírito pode transportá-lo quando quiser. É só o liberar no momento oportuno para fazê-lo aparecer. As coisas se passam de modo muito diverso com relação aos objetos que compomos. Como neles só introduzimos a matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que esteja. Mas isso só acontece nesse caso. Nota: quanto à teoria da formação espontânea dos objetos, vê-se adiante o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. É a nota de Kardec. Bem, aqui a gente vai ter que ler mais umas duas vezes, né? Então vamos ler devagarinho aqui. A pergunta ficou clara, né? É a pergunta que o Fernando fez. Pode ser trazido num lugar completamente fechado, ou seja, o espírito pode, ele usou espiritualizar, né? A gente já usou um termo mais científico, né? Desagregar. Aqui, você sabe o que me lembrou aqui também? O princípio da entropia. Porque uma vez que você quebrou o objeto, não tem como você voltar, né? O objeto, né? É, né? Então, já que não pode quebrar, então tem como desagregar, espiritualizar, desfragmentar, etc., né? De maneira que se torne capaz de passar uma parede. Essa questão é complexa. O espírito pode tornar invisíveis os objetos que transporta, mas não penetráveis. Então, aqui ele está falando de objetos materiais, certo? Então, eu posso Uhum. pegar uma flor, torná-la invisível, mas eu não posso atravessar a porta com ela. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto, que é o princípio da entropia. Né? Uma vez destruído o objeto, você não tem como fazê-lo retornar à forma que tinha, né? Agora vamos lá. Tornando-o invisível,
O espírito pode transportá-lo quando quiser e só o liberar no momento oportuno para fazê-lo aparecer. Mas aqui o fenômeno é outra. O fenômeno é da visualização, né? Ele pode ficar visível ou invisível. As coisas se passam de modo muito diverso com relação aos objetos que compomos. Aqui, o que que ele está falando? Aqui é o espírito criando um objeto, com seu próprio fluido, né? Aqui é uma criação. Por isso que ele vai falar aqui, ó, a teoria da formação espontânea dos objetos, a gente vai explorar melhor no capítulo Laboratório do Mundo Invisível. Esse capítulo aqui, esse capítulo aqui é o capítulo número, capítulo oitavo, que o Kardec pergunta, quando o cara, o espírito aparece com uma tabaqueira, de onde que ele tirou essa tabaqueira, né? Aí que lá vai falar sobre a formação desses objetos. Então, aqui, ó, as coisas se passam de modo muito diverso com relação aos objetos que compomos. Nós temos os espíritos. Como neles só introduzimos a matéria, né? Então, como neles só introduzimos a matéria. Como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto no lugar, por mais fechado que esteja. Mas isso só acontece nesse caso. Que caso? O caso de objetos que são compostos pelos espíritos. Então, eles vão usar o quê? Fluido perispiritual, fluido animalizado, fluidos da natureza. A natureza que eu me refiro ao próprio fluido cósmico, né, do planeta que nós estamos, né? Então, como nele só introduzimos a matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como nós mesmos, os espíritos, penetramos e atravessamos os corpos mais condensados. Então, são três questões que ele fala que são muito complexas, né? Mas ele pode dizer que essa matéria produzida pelos espíritos atravessam, né, a matéria, assim como o próprio espírito atravessa a vidraça, né? Enfim. Aqui tem uma questão bastante interessante, que é a questão da invisibilidade. Na hora que o espírito envolve o corpo, a gente só consegue enxergar os corpos porque os corpos refletem a luz do sol. Quando envolve, se na verdade não há reflexão, você não enxerga. É uma teoria que hoje a gente conhece, mas na época do Kardec não existia. A teoria foi desenvolvida na época dele, praticamente. Reflexão. Reflexão, né? Uhum. Reflexão. Boa colocação do Fernando. Muito boa, para a gente compreender isso aí da invisibilidade, realmente. A impressão que eu tenho é que os espíritos falavam as coisas, só que, na verdade, o entendimento não alcançava totalmente. Eles falavam intuitivamente, mas não explicavam diretamente as coisas. Deixavam para o homem desenvolver as suas, o seu conhecimento da matéria. A publicação é 1704, autor Isaac Newton. No livro Ótica, é um tratado fundamental sobre o estudo da luz e seus fenômenos, incluindo a reflexão. Só que
o Isaac Newton enxergava a luz como pequenas partículas, não como onda eletromagnética. Por isso que é bom, né? A gente falar com pessoa, né, que manja dos Paranauê, né? Senão, muito bom, Fernando. Muito bom. Ficou muito bom mesmo da gente compreender. Nossa, Sim, vamos lá então. Nilce, quer fazer alguma colocação? Quer fazer uma não, consideração? ampliou a compreensão. Hoje, nosso estudo foi muito bom com essas explicações mais da física. E vai ser interessante, porque quando a gente entrar no laboratório do mundo invisível, a gente vai poder entender essas teorias com o teu conhecimento, Fernando, né? Trazendo para nós de forma mais atualizada como se processa isso, né? Viu? Eu acabei de ver agora. A teoria foi desenvolvida por Maxwell em Maxwell. 1865, Maxwell, mas foi comprovada experimentalmente só em 1887. por ele mesmo, por Maxwell Não, também? não, por Hertz. Por outro cientista. Uhum. Muito interessante esse estudo. É fantástico, né? A gente fica fascinada. Porque é muito complexo, é como tu disse, essa questão é complexa. O espírito, tornando invisível, o espírito pode transportá-lo. É, isso aí fica bem claro com essa explicação que o Fernando deu, né? Porque quando ele torna invisível o objeto, quer dizer, ele envolve com aqueles fluidos espirituais, e aí não há essa reflexão da luz no objeto, né? E ele se torna invisível. Agora, as coisas se passam de modo muito diverso com relação aos objetos que compomos. Claro, né, que aí quando eles compõem os objetos, aí é outro assunto, né? Aí é uma manipulação dessa matéria espiritual, né, que eles fazem, né? E por isso vai ser interessante a gente entender quando entrarmos nesse capítulo, né? Porque com esses elementos são essencialmente penetráveis e como nós mesmos penetramos, ó, puxa, é fascinante isso aqui. É fascinante. Quando os espíritos dizem que o negócio é complexo, é porque é complexo mesmo. Para Ou nós, seja, para nós, nós não temos ainda o conhecimento para entender o processo. Naquela sim, mas época, a não nossa tinha. ciência, né, Fernando? Tu já está trazendo algumas informações que faz com que a gente possa compreender com mais clareza, né? Mas Essa essa, a teoria de dificuldade, Maxwell, a teoria de Maxwell foi em 1868, tu falou? 65. 65, viu? Estava no final ali da codificação. a dificuldade que os espíritos falam, que Erasto fala, não é nem só o conhecimento teórico que nos faltava, né? Pelo menos nesse tema, né? Mas é que, por mais que a gente domine a ciência física, não tem analogia, né? Como é Com que a eles vão ciência do mundo explicar? espiritual, é. Então, A por isso que gente ele falou, tenta fazer uma você certa viu? analogia, né, É, Mário, para poder compreender um pouquinho, né? Mas é impossível. mas você viu que ele Mas, trouxe ali, né? Nós é. criamos objetos. Então, a gente já entende que é com fluido perispiritual, fluido Aham. animalizado, fluido cósmico universal, fluido da natureza, etc. A gente sabe que é um monte de massinha ali, eles criam. Agora ele fala, e aqui está a complexidade, como é que eu vou explicar agora para vocês? Porque é matéria, né? Mas ao mesmo tempo é isso, mas ao mesmo tempo é aquilo, e adquire a Mas é mesma propriedade matéria, que o nosso é, espírito. matéria do mundo espiritual, como a gente Olha sabe, né? só. Bem, então, nós terminamos aqui o capítulo 5º. Próximo estudo, nós vamos entrar no capítulo 6º, manifestações visuais, a partir do item 100. Perguntas sobre aparições. Ensaio teórico sobre as aparições.
Espíritos glóbulos, teoria da alucinação. Esses espíritos glóbulos aqui é uma coisa, é um assunto bem interessante. Aliás, todos os assuntos aqui são interessantes, mas esse aqui sempre me chamou a atenção. Bem, a gente vai fazer o combinado então, né? A gente vai fazer uma leitura, vai fazer as nossas considerações e no próximo estudo nós nos reencontraremos para discutir essas questões. Capítulo 6, manifestações visuais. Meus amigos, minhas amigas, então, mais uma vez, com gratidão, a gente vai se despedindo, certo de que a gente se despede aqui, mas continuamos conectados. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.